Fixar comentário. Boa noite, Pri, enfermeira Tamires, Emília, boa noite. Gente, hoje a live tá muito especial. Vamos falar sobre autismo, vamos falar sobre laser, vamos falar sobre hábitos de vida e com protocolo e com convidado especial. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E vamos para a nossa terceira live de aquecimento. Gente, comenta a semana aqui para você receber o link de inscrição gratuita da semana da laser terapia integrativa. Se você ainda não está inscrita, se você ainda não está inscrito, só escrever aqui semana se você está assistindo essa live ao vivo. Se você está comigo agora, 19 horas, no Instagram, ao vivo, comenta aqui semana. Se você for assistir essa live depois, pelo YouTube, você vai digitar, você vai no link de inscrição que está na descrição do vídeo, tá bom? Então, gente, olha só como vai ser a dinâmica dessa live de hoje. A gente vai aquecer para o nosso evento e a minha proposta hoje é conversar sobre o autismo, tá? E depois eu vou trazer a Gabi aqui, daqui a pouco eu vou apresentar a Gabi para conversar um pouco com todo mundo. Beleza? Vamos para a nossa terceira live de aquecimento. Eu não quero perder tempo. Simbora. Se você ainda não se inscreveu, semana aqui. Nosso evento começa segunda-feira, dia 19. Vai acontecer dia 19 na segunda, dia 21 e 22 de janeiro. Tá bom? Então, a gente está fechando essa semana de aquecimento e o evento começa semana que vem. Olha só, segunda-feira eu fiz uma live com os 3 erros para você não cometer com o aparelho de laser, tá bom? Na quarta, como usar o aparelho de laser de forma certa. E hoje a gente vai fechar com o protocolo de autismo. E aí, olha só, uma coisa que eu converso muito com vocês, que é bem importante reforçar, é o seguinte: protocolo é um norte, protocolo é uma luz, é um ponto de partida, tá? Não queiram resolver todos os problemas dos pacientes de vocês com protocolos. Não queiram que os protocolos sejam as estratégias de tratamento de vocês. Protocolo é um norte. Você vai adaptar, você vai ajustar. E a partir dali, a partir da tua área de atuação, a partir do teu conhecimento, você vai desenvolver isso de acordo com as particularidades de cada paciente. Mas como vocês pedem, né, protocolos, porque isso dá um suporte para vocês, isso dá um ponto de partida, eu resolvi trazer um protocolo de laser acupuntura, laser terapia, tá? Tanto pontual quanto sistêmica para você. Beleza? Então, olha só, eu não quero me alongar, eu quero que a gente vá direto ao ponto, eu quero que a gente já entre no protocolo para poder dar tempo de conversar com a Gabi, para poder dar tempo de tirar as dúvidas de vocês, beleza? Hoje, a live, como eu falei, está muito especial, porque eu estou trazendo uma convidada para lá de especial, que é a Gabriela Pradines, do Instagram, @teajudoavoar, tá? Para quem não sabe, deixa eu situar aqui, que tem muita gente nova. Para quem não sabe, a Gabi, ela é a minha prima, tá? E a gente fez uma live linda em 2025, se eu não me engano, em agosto, não foi, Gabi? Agosto? Agosto do ano passado, a gente fez uma live sobre o autismo, tá? Eu estava em Brasília e Gabi estava no Rio, aqui no Rio, onde eu estou hoje. E a gente fez essa live, foi muito, muito bacana. E esse ano a gente vai fazer uma live nesse sentido, vai escolher outras propostas para conversar sobre o autismo, tá? Mas hoje eu resolvi convidar a Gabi para integrar aqui o protocolo para ela poder contribuir, tá? Então, como eu tô aqui no Rio de férias, Gabi mora aqui no Rio, eu falei, Gabi, bora fazer essa live juntas. E ela topou na hora, tá bom? Então, olha só, eu vou começar falando do nosso protocolo, beleza? E depois a Gabi vai sentar aqui e eu vou dar a palavra para a Gabi. Então, digita semana, vem comigo, vamos chegar quentes, porque foram 3 lives, gente, com muito conteúdo. Então, se você não assistiu todas as lives, esteja dentro
do grupo do evento, se inscreva, porque a gente vai mandar a lista sempre ali de todas as lives para você, tudo mastigadinho, todas as informações oficiais. Então, você digitando semana, você recebe o link de inscrição se você estiver ao vivo aqui comigo. Você recebe o link de inscrição no teu privado, você deixa seu nome, seu telefone, seu e-mail, entra no grupo de WhatsApp para você ficar por dentro, receber as lives, receber todas as informações. O grupo fica silenciado, não vai te atrapalhar, tá bom? Então, bora começar. Vamos começar para a gente otimizar nosso tempo. Olha só, o autismo, gente, é uma condição de neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Significa que o cérebro de uma pessoa autista se desenvolve e funciona de uma forma diferente. Não é que seja de uma forma pior, é de uma forma diferente. E quando a gente fala, a gente está falando assim que cada pessoa ela é única. Por isso que a gente fala em transtorno do espectro autista. Porque a gente está falando na individualidade da pessoa. Cada pessoa é única, com as suas potencialidades, com os seus desafios, com as suas sensibilidades, com as suas formas próprias de se comunicar com o mundo, de estar, tá bom? Então, quando você pensa em tratamento, você tem que pensar em modular a neuroinflamação, em melhorar a função mitocondrial, a energia das células. Você pensa em regular o eixo cérebro-intestino, porque a gente tem aí um canal direto, né? A inflamação do cérebro, a inflamação do intestino contribuindo para a inflamação do cérebro, tá? Então, quando o intestino tá saudável, tá em funcionamento, isso favorece o cérebro de qualquer pessoa e de uma pessoa autista que já tem uma neuroinflamação, tá bom? Você tem que trabalhar em reduzir a hipersensibilidade sensorial, favorecer a autorregulação emocional, melhorar sono, foco, comunicação, ansiedade, tá? Cada um dentro da sua área, não é mesmo? Porque a gente tem o quê? A gente tem a laser terapia como uma ferramenta. A laser terapia é um instrumento que cada área vai poder atuar. Então, cada área vai poder atuar ali dentro da sua realidade. O laser acupunturista vai atuar dentro da acupuntura, o fisioterapeuta dentro da fisioterapia, enfermagem, assim vai. Claro que o laser terapeuta, eu sempre falo, o dono do laser, ele vai trazer uma contribuição muito grande para si e para os seus, para a sua família. Né? A gente aplica, a gente faz autoaplicação, muitos alunos trabalham dentro da tua área de atuação, mas acabam em casa, já vi um protocolo, vou aqui, auxilia ali outra pessoa, para poder trazer os benefícios ali do laser, né? Mas claro que profissionalmente tem que ser dentro da tua área de atuação. A minha sugestão hoje é trazer uma sugestão para o laser acupunturista e uma sugestão de laser terapia, que aí de forma mais multiprofissional, beleza? Então eu vou começar aqui compartilhando. Eu separei 4 pontinhos, tá bom? 4 pontinhos. Como, gente, reforçando, é um protocolo, tá? É uma receitinha de bolo, é um ponto de partida, mas esse é o super tratamento? Não. Isso daí são pontos que vão favorecer, vão melhorar a qualidade de vida, tá? Porque sempre que você vai trabalhar com acupuntura, ou acupunturista, como ele faz? Ele faz diagnóstico energético, ele vai trabalhar as síndromes, ele trabalha com outras ferramentas, ele faz direcionado para cada paciente. Mas a gente tem alguns pontos que vão trabalhar sintomas que vão trazer qualidade de vida para o paciente. No caso aqui, a gente está falando de um paciente autista. Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu lembrar, faz tempo que eu não compartilho com vocês a tela. Aqui. Primeiro ponto que eu separei. O primeiro ponto que eu separei para vocês é o VG20. Esse ponto também é conhecido como do MAI 20, por isso que está ali do, tá? Ele fica, gente, no ponto de encontro entre a linha mediana, vou chegar perto aqui, a linha mediana e a linha que liga os ápices das orelhas, tá? Só relembrando aqui para o acupunturista. Então, ele fica bem aqui no centrinho. É um ponto que trabalha a regulação do sistema nervoso central, organiza o cérebro, tá? Acalma a mente, acalma o Shen, ajuda a atenção, o sono,
a autorregulação. Eu vou mostrar os pontos e depois eu dou o parâmetro, beleza? O parâmetro do laser. Então, aqui é o primeiro ponto, a primeira sugestão de ponto para se trabalhar. Bom, uma especificidade aqui. Os pontos da cabeça são pontos superficiais. Aqui, gente, eu poderia trabalhar com comprimento de onda vermelho, porque o ponto ele fica de forma superficial. Mas se você trabalha com comprimento infravermelho, além de você passar por esse ponto, você também vai levar uma irradiação mais profunda, você também vai estar irradiando o cérebro, as células, tá? Aqui do cérebro. Isso é muito bom. Então, como eu quero, é como se você estivesse atuando, fazendo uma transcraniana. Você está passando desse crânio e está fazendo a irradiação no cérebro. Então, a minha sugestão é trabalhar com infravermelho, tá? Porque a gente está querendo também que as células do cérebro, a gente está querendo que o tecido nervoso cerebral seja irradiado, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no final eu vou falar, tá? Os parâmetros. Escolher outro. O segundo é esse aqui, ó. Ytang, tá? O Ytang, ele é um pontinho entre as sobrancelhas, não é mesmo? Então, gente, é um ponto que trabalha ansiedade, agitação, sono, tá? Aqui é a mesma coisa, o ponto poderia ser trabalhado de forma pelo comprimento vermelho, mas aqui você aproveita para irradiar o cérebro, então é interessante fazer no infra e dependendo também, como a gente está falando, a gente pode estar tratando com pacientes autistas que têm uma sensibilidade muito forte, o vermelho pode agitar demais, porque quando você, agitar no sentido de, quando você fechar os olhos, e coloca óculos de proteção, ainda assim, ainda que esteja de olho fechado, a gente percebe a irradiação vermelha. Então, eu acho mais interessante também para não agitar, para esse paciente não ficar com medo, mais interessante ainda trabalhar no infra, tá bom? Então, aqui já são 2 pontos, o VG20 e o Ytang, beleza? Ponto que vai trabalhar regulação emocional e sensorial, reduz ansiedade, agitação, melhora o sono, diminui a hipersensibilidade, beleza? E aí, gente, eu vi aqui, ó, você pode dar uma dica sobre TDAH, esses pontos aqui você também pode trabalhar para TDAH, tá bom? Vamos para o terceiro ponto. O outro pontinho que eu escolhi aqui é um ponto de nutrição. É o ponto E36. E36. Eu acho que eu tô bem em cima. Ixi, eu fiquei bem em cima. Eu nem sei tirar isso daqui. O Instagram aqui. Ah, eu consigo me tirar. Pronto. Deixa eu me puxar para cá. O pontinho E36. Tá vendo ali? 3x1 abaixo da patela, meio de sum lateral à tíbia. Tá? Lembrando, acupunturistas, 3x1. Lembrando, essa medidinha aqui de 4 dedos do paciente abaixo da patela, meio de sum lateral à tíbia. Beleza? É um ponto de nutrição, é um ponto que ele vai auxiliar, dar suporte nutricional para o corpo, vai nutrir, vai fortalecer também o rim, você fortalece ti, fortalece sangue com esse ponto e fortalece os rins também, né? Quando você tem um sangue de qualidade, ti de qualidade, quando você tem uma energia, né? Um yin pós forte, você deixa de sobrecarregar o yin pré, o rim. Então, é muito importante, o elemento terra estar fortalecido, sangue está fortalecido, ti está fortalecido, para você não exaurir também a energia renal que trabalha com o nosso yin pré. E o rim é base do cérebro, da medula, tá bom? Além disso, cuida da microbiota, cuida da saúde intestinal, esse ponto. É um ponto que também é trabalhado na imunidade, tá? Então, você trabalha intestino, imunidade, energia, dá um suporte para a microbiota, reduz a inflamação sistêmica, dá sustentação ao neurodesenvolvimento, tá bom? Então, o cérebro, intestino trabalhando bem, cérebro responde melhor, beleza? Então, esse daqui é o terceiro ponto. Vou para o último ponto, o quarto ponto, e depois eu digo o parâmetro sugerido, beleza?
Deem print aí, viu, pessoal? Olha só, vocês podem assistir depois a live, e aí vocês dão um print no ponto. O quarto ponto é o pericárdio 6. Ele fica 2x1 acima do punho, no centro, tá? Bem aqui no centro, do lado anterior do braço, tá bom? Entre os tendões. Então, aqui, 3x1, 3 dedinhos. Você vai vir com laser aqui. Deixa eu trocar o braço, porque aqui tem relógio, ó. Vai vir aqui, da prega do punho, 3 dedinhos do paciente, vem com laser bem aqui, tá? É um ponto que regula o eixo emocional, ansiedade, a sensibilidade, beleza? Então, olha só, deixa eu tirar aqui, que eu vou passar os parâmetros para vocês. Foram 4 pontinhos como sugestão, claro, isso você focando em sintomas, tá? Porque você tem que, o acupunturista, ele faz análise completa energética. Quais são os pontos? VG20, Yitang, o E36 lá na perna e o pericárdio 6, aqui, para facilitar. Beleza? Vamos para os parâmetros. Como eu falei para vocês, pontos da cabeça eu poderia trabalhar com vermelho, mas a minha sugestão aqui hoje é com infravermelho. Então, todos esses pontos no infravermelho. Porque eu vou falar sobre uma aplicação pontual daqui a pouco, vocês vão ver que vai ser toda feita no infravermelho. Por quê? Porque você está aproveitando e está jogando energia também para dentro, tá? Mais interior. Você quer que o alvo chegue lá dentro do cérebro, tá bom? E o ponto é uma região inervada. Ponto de acupuntura é uma região inervada, né? Que ele é superficial, mas ele também interioriza. Então, você consegue trabalhar ali também com ponto infravermelho, ou com comprimento de onda infravermelho. Então, a minha sugestão nesses pontos é você irradiar de 3 a 4 joules, tá bom? 2 vezes por semana, não precisa fazer todos os dias, tá? Então, infravermelho de 3 a 4 joules, 2 vezes por semana, beleza? Essa é uma sugestão de laser acupuntura. Você está trabalhando ali, está harmonizando, está estimulando esses pontos. E aí, olha só, como a gente também está fazendo o transcraniano, você está modulando a inflamação, tá? Então, você está jogando energia para modular a inflamação do cérebro, beleza? Vamos agora seguir aqui no protocolo, mas entrou muita gente depois que eu comecei a live, só para situar vocês. Por que eu já cheguei logo, papum, colocando aqui o protocolo para vocês? Hoje, gente, a minha sugestão para a terceira live de aquecimento é o quê? Um protocolo de autismo. Como eu falo sempre aqui, protocolo é um norte, uma direção. Claro que cada profissional vai atuar dentro da tua área. Aqui eu comecei com a laser acupuntura para os acupunturistas e agora eu vou passar um pouco de uma sugestão de laser terapia pontual. Mas lembrando, gente, é um norte. Pode ser que no caso a caso você vá agir diferente, beleza? Porque tem que ser assim, porque protocolo não faz tratamento completo, beleza? E aí, se você ainda não está inscrita ou inscrito na Semana da Laser Terapia Integrativa, digita semana se você está aqui comigo ao vivo. E se você está assistindo no YouTube, depois das 20 horas, o que você vai fazer? Na descrição do YouTube tem o link de inscrição, tá? Porque o evento começa semana que vem, dia 19, beleza? Então, olha só. Aí eu comecei falando agora sobre a laser acupuntura. Vou entrar na laser terapia pontual, depois no ILIB, e depois eu vou trazer uma convidada, que é a Gabi, a Gabriela Pradines. Para quem não sabe, para quem é novo aqui no meu Instagram, a Gabi é a minha prima, e eu e Gabi fizemos uma live sobre autismo no ano passado, em agosto do ano passado, tá? E eu em Brasília, a Gabi aqui no Rio, e aí eu tava aqui, eu falei, gente, vou chamar a Gabi para sentar aqui comigo e a gente trazer aqui todo o conhecimento e toda a experiência da Gabi para vocês, sobre autismo que a gente vai conversar. E vocês vão ver que tem tudo a ver com a Semana da Laser Terapia Integrativa, e vocês vão ver que tem tudo a ver com a Laser Terapia Integrativa e com o que eu ensino meus alunos, que é olhar pelo viés integrativo, tá? Então, a Gabi vai trazer a experiência dela e vai mostrar
como o comportamento e o hábito de vida dela mudou a vida dela, tá? A Gabi vai contar sobre o diagnóstico dela, vai contar, então bora lá. Fechou? Então fomos aí pro protocolo de laser acupuntura. Agora, uma sugestão de protocolo para laser terapia pontual. Eu trouxe uma fotinha aqui para vocês também. Só para vocês entenderem, a minha sugestão é irradiar o córtex pré-frontal, tá? Gente, isso daí foi do fórum da All Laser, uma convidada que trouxe, trazendo essa aplicação clínica para o pai, se eu não estou enganado, para o pai e para a mãe, acho que para a mãe, com Alzheimer. E como a gente está trabalhando questões neurológicas, você pode trazer para o universo do TDAH, você pode trazer para o universo do autismo, você pode trazer para o Parkinson, você pode trazer para questões neurológicas, porque o fundamento está ali. Você melhorar, modular a inflamação, melhorar a oxigenação, melhorar a ATP, tá? Das células neurológicas. Então tá aí a base disso daí, tá bom? Então eu vou trazer aqui a fotinha para vocês entenderem. Olha só, dá para entender que você vai dar distância entre os pontos. Deixa eu me tirar daqui. Distância entre os pontos. Deixa eu tirar. Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar esses comentários. Bom, eu acho que melhor não mexer antes que eu atrapalhe aquela live. Mas não está atrapalhando, dá para ver, né? Aqui, você vai dar distância entre os pontos. Já vou dizer já para vocês qual é o parâmetro sugerido, tá? Aqui, gente, você irradiar o córtex pré-frontal é muito bacana, porque é o grande regulador executivo do cérebro, ele participa da autorregulação emocional, atenção e foco, tá? Então a gente está falando aí melhorar a atenção, melhorar o foco, planejamento, organização, controle de impulsos, flexibilidade cognitiva, comportamento social, tomada de decisão, tá? Aqui a gente regula a dopamina, tá? Nosso sistema dopaminérgico. Então, você irradiando o córtex pré-frontal, você está favorecendo a produção de ATP das células, metabolismo neuronal, a homeostase excitatória, inibitória, que é bem importante no autismo, né? Então, clinicamente, como isso pode melhorar? A redução da agitação, menos sobrecarga sensorial, melhora da autorregulação, tá bom? Qual é a sugestão? 3 joules em infravermelho, tá bom? 3 joules em infravermelho, perceba que você dá distância entre os pontos. Se você deixar muito junto, você vai somar. E aí você muda a janela terapêutica. E a gente quer trabalhar com 3 joules no infravermelho, modulando a inflamação. Beleza? Aqui você pode fazer de 2 a 3 vezes por semana inicialmente, né? E aí, ai Fê, mas eu percebi que eu fazendo todos os dias o resultado era melhor. Faça todos os dias. Eu percebi que uma vez por semana era o suficiente. Uma vez por semana. É disso que a gente fala quando o protocolo é o norte. Deixa eu tirar aqui a tela. É disso... Escolhi outro ativo. Opa, peraí. É disso que a gente fala quando a gente fala que é um norte. Você está dando um norte. Aí você viu que o paciente ficou bem com uma quantidade de frequência diferente. Ok, tá? Você pode ajustar conforme a particularidade, a logística, a disponibilidade, tá bom? O paciente não pode ir 2 vezes por semana, né? Então faça uma vez por semana. Eu estou fazendo um parente meu, eu resolvi fazer 5 dias consecutivos, 10 dias consecutivos, faça e veja, tá? O que é importante? Você vê a resposta. A resposta. Eu fiz, melhorou, eu fiz, acalmou. Ok, tá bacana. Ou então, nossa, eu fiz, por exemplo, eu já tive aluna que deu relato que enquanto os filhos, ela estava fazendo ILIB nos filhos, enquanto eles estavam em desequilíbrio, ela fazia ILIB todos os dias, maravilha, e as crianças foram entrando em equilíbrio. Quando as crianças começaram a entrar em equilíbrio, ela percebeu que ela fazia de manhã e de noite, uma coisa assim, ela começou a perceber que ela continuou fazendo, né, para manter aquilo ali, e ela começou a perceber que à noite o ILIB estava agitando as crianças. Depois que as crianças entraram em equilíbrio, diminuíram as infecções, as rinites, as coisas que, enfim, que estavam sentindo.
Você percebe? Então ela percebeu, não, então à noite não tá, porque ele tá começando a agitar, mas de manhã eu vou continuar fazendo. Então é isso, você sempre tem que ver a resposta do paciente, tá? Então não é uma coisa fixa, gente. Então, ó, deu muito bom, então vamos seguir nessa linha. Não, eu tenho que fazer algum ajuste aqui, tá bom? Por isso que o protocolo não é uma coisa fechada, tá bom? É uma sugestão. Essa aí é uma sugestão de aplicação pontual, tá? Você pode fazer aqui pontual no córtex pré-frontal. E aí eu dei sugestões aqui de você fazer em alguns pontinhos de acupuntura, também que você está fazendo a transcraniana, você está passando ali e aproveitando a função energética de um ponto de acupuntura, tá? Para os acupunturistas, ali tem sugestões de pontos de acupuntura também, beleza? ILIB você pode fazer na radial desse paciente, como base, ponto de partida, metade do peso do paciente. Posso fazer mais? Pode, se for necessário, você pode. Metade do peso, gente, a dose, o tempo do ILIB é o mínimo, não é o máximo, né? Como assim o mínimo e o máximo? É o mínimo de tempo que o sangue vai percorrer, tá bom? Que aquela quantidade, naquele peso, o sangue vai percorrer na frente dos fótons, porque você está aqui, né, colocou o ILIB e o sangue circula. Então é o mínimo. Então você pode, determinada situação, duplicar essa dose, triplicar essa dose, beleza? Mas aqui, vamos de protocolo básico, radial, metade do peso. Outra sugestão, você combinar com intranasal, tá? 10 minutos. Pode fazer 5 em cada, 10 em um lado só. E aí, você pode fazer o ILIB em dias consecutivos, de 15 a 20 dias consecutivos. Veja a reação desse paciente. Depois você pode começar a espaçar. O paciente foi começando nossa, realmente começou a ficar mais tranquilo, foco, começou a ficar menos excitado, dormindo melhor. Começa a espaçar, né? 3 vezes por semana. Não, realmente vai ter que voltar para fazer diariamente, porque realmente começou a voltar a ficar muito agitado. Então, ajusta o seu tratamento conforme a particularidade do seu paciente, tá? Então, você está trabalhando aí uma bioquímica, né? Modula a inflamação, melhora a função mitocondrial, auxilia no eixo cérebro-intestino, sustenta os efeitos dos pontos, tá bom? Olha só, na laser terapia integrativa, que é a proposta do evento que começa na segunda-feira, qual é a proposta? E é o que eu vou trazer nessas 3 aulas, é o que eu vou ensinar para vocês ali, os primeiros passos. Laser, saúde do intestino e pilares da saúde integrativa. Essa é a base da semana da laser terapia integrativa e é a base do meu curso, que depois da semana da laser terapia integrativa eu vou abrir nova turma, tá? Por quê? Porque eu trabalho de forma integrativa, olhando para a base, o laser como instrumento tecnológico, saúde do intestino como raiz do problema e os pilares da saúde integrativa para sustentar os resultados. Os pilares, eles são muito importantes, tá? Porque tem a ver com comportamento, tem a ver com hábitos de vida, tá? E os hábitos de vida, eles melhoram ou pioram a condição do paciente. Então, eu quero que meus alunos tenham ciência disso, tenham consciência para ser a luz que vai trazer ali para o paciente, que às vezes nunca ouviu falar disso, tá? Então, eu quero mostrar aqui, gente, hoje, nessa live, na prática, como a mudança de hábito de vida impacta a saúde do seu paciente, tá? Digita a semana aqui, vem fazer parte do nosso evento, que vai ser incrível. E hoje eu quero trazer, eu vou chamar a Gabi, a gente vai se organizar aqui, porque a Gabi vai contar agora. Gabi, eu quero que você se apresente também, tá? Ela vai contar toda a história dela, o diagnóstico dela e essa questão de hábitos de vida. Então vamos se organizar aqui. Gabi está chegando na área. Ó, vamos se organizar aqui na telinha, tá? Bom, eu vou passar o microfone para Gabi. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Pronto. Ó, estamos eu e Gabi aqui.
Gabi do @te ajuda a voar. Depois entrem no Instagram da Gabi, tá? A Gabi traz muito assunto sobre autismo. Vou deixar a Gabi se apresentar, vou dar a palavra para a Gabi. Gabi, se apresenta, conta a sua história, conta o seu diagnóstico, conta como é que, né, você descobriu e tudo que você vem percebendo e transformando a sua vida. Boa noite a todos, como a Fernanda já falou, né? Meu nome é Gabriela, eu sou prima dela e vou contar bem rapidamente para vocês como foi a descoberta do meu diagnóstico, né? A gente descobriu o diagnóstico, na verdade a minha família descobriu o diagnóstico através de suspeitas, né? Que eu fazia tratamento com um psiquiatra e a psiquiatra já suspeitava, depois de um tempo comentou com os meus pais, aí eu faço terapia, né, psicóloga, a psicóloga também suspeitou, comentou com meu pai e com a minha mãe, e ela indicou uma profissional da confiança dela para a gente fazer o diagnóstico. E daí, em 2014, se eu não me engano, 2015, eu tive o diagnóstico de autismo, né, que hoje em dia a gente fala autismo nível 1 de suporte. E com a descoberta do diagnóstico, eu pude ter um norte, tanto eu quanto a minha família, do porquê de algumas dificuldades, né, que eu tinha e algumas eu ainda tenho, para a gente poder até conseguir, eu conseguir me ajudar, né, e minha família também conseguir. Então, por exemplo, a questão da dificuldade de socialização, por exemplo, que é uma dificuldade que o autista tem, a questão de alguns problemas sensoriais, que é uma coisa que não só o autista tem, né? Todo mundo, mas o autista tem com maior intensidade, né? A questão de entender as coisas ao pé da letra, tipo metáfora, gíria, ironia, não entende, né? Então, é algumas das dificuldades. E com isso, com o diagnóstico e descobrindo essas dificuldades, eu pude tentar conseguir me ajudar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho dificuldade com barulho, né? Barulho é uma coisa que me incomoda. O que eu posso fazer para, de repente, ir num lugar que tenha barulho e não precisar entrar em crise ou ter ou ficar mal, né? Então, vou colocar um abafador, né, no ouvido para conseguir ficar um pouco mais tempo. Vou ficar o tempo que eu consigo e se for perto da minha casa, depois eu vou embora, né? Até para ir desensibilizando. Então, é uma das estratégias que eu uso, né, para poder ir adaptando. E daí minha família também foi conseguindo me ajudar. Vamos lá, tem a questão do barulho, vamos ver o que a gente pode estar fazendo em casa, né? Colocar menos barulho quando vai colocar música ou televisão, né? Vai para um barzinho, para algum lugar, você fica o tempo que você dá conta, depois você vai embora, né? Então, assim, a gente vai arrumando estratégias, né, para poder me ajudar. A questão da ansiedade que eu tenho, né? Hoje em dia eu tenho, mas não é tanto que nem era antigamente. Diminui bastante. Antes eu tinha muita ansiedade a ponto de ter que tomar, acho que era 3 remédios, né? E daí que eu fazia. Era tarja preta? 2 eram tarja pretas e um não, era tarja vermelha, normal. E daí, tanto é que eu fazia acompanhamento com psiquiatra, mas isso já tem bastante tempo. E o que eu fiz para poder, né? E daí eu conheci duas amigas que também têm irmãos autistas e elas me deram orientação. Gabi, por que você não tenta fazer uma dieta sem glúten, sem leite? A gente acha que vai te ajudar bastante, né? Ajudou muitos autistas que a gente conhece. E daí eu resolvi, né, fazer a dieta. E realmente, com a dieta sem glúten, sem leite, eu percebi que a minha ansiedade diminuiu muito, né? Tanto é que eu não tomo remédio mais nenhum para ansiedade. Nenhum, zero. E não que eu não tenha, deixando claro, eu tenho, mas eu consigo administrar sem o uso de medicação. E não foi só a minha ansiedade que diminuiu, né? Problema intestinal diminuiu. Eu viajava, eu ficava às vezes semanas ou mais semanas sem ir no banheiro,
porque, né, ficava com o intestino preso, não conseguia. Então, assim, com a dieta melhorou. Não que quando eu não viajo eu ainda tenho dificuldade. Tenho, mas assim, eu não preciso, às vezes eu não preciso nem de ajuda de remédio para poder ir ao banheiro. Então, eu já consigo muitas vezes viajar e não precisar do remédio. Então, é lógico que em eventuais casos a gente faz o uso do remédio porque não tem como, né? A gente sabe que ficar muitos dias sem ir no banheiro não é saudável. E a questão da... Até a questão do sono também melhorou, né? Com a retirada do glúten do leite. Então, assim, para mim, realmente essa mudança de hábito alimentar junto com a atividade física fez uma mudança, porque a atividade física ela é importante, né? A gente sabe que não só para quem é autista, para qualquer pessoa, seja uma caminhada, seja uma academia, seja um pilates, o que você gostar, né? Tem gente que fala, não gosto da academia, prefiro uma caminhada, né? Mas a atividade física ela é importante, ela tem que fazer parte, além da mudança de hábito alimentar, né? A atividade física, você dormir adequadamente, dormir, vamos supor, umas 8 horas de sono por dia, né? Tudo isso faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? A gente tem que entender que para o autista, gente, quando eu falo tirada de glúten e de leite, não é que você vai resolver a vida do autista. Ai, tirei o glúten e leite, resolvi. Não. O autista, ele precisa ter os acompanhamentos terapêuticos, seja psicólogo, fono, TO. As terapias que eles fazem, ele tem que continuar fazendo, aliada à mudança de alimentação e exercício físico. Porque não adianta só você falar assim, vou tirar o glúten e leite, vou mudar a alimentação e eu vou resolver a vida do meu filho ou do meu paciente. Não é. Tá? E antes de eu ter o diagnóstico, né, falando um pouquinho antes, eu tinha muita dificuldade, tanto na parte escolar, né, porque eu tinha problema de vista, e esse problema de vista a gente foi descobrir com quase 4 anos, né, eu tinha 15, 17 graus mais ou menos de hipermetropia. E até os 4 anos, tudo que uma criança aprende até os 4, eu tive um retrocesso, né? Não aprendi por conta desse problema de vista. E na escola eu acabei tendo muita dificuldade, né? Tanto nas questões disciplinares, além da questão da socialização, na dificuldade de imaginação, que é do autismo, da comunicação. Comunicação que eu falo, gente, não é dificuldade de falar, não, tá? Que eu falei na idade correta, tudo certinho. É dificuldade mesmo nessa questão de compreender metáforas, gíria. Interação com o mundo, né? Isso. Assim. E então as minhas dificuldades escolares eram essas, né? E daí, mas assim, eu tive o apoio de professor particular, o apoio da minha família, sempre sentando ali, procurando me ajudar na escola. Até a escola, teve uma escola que eu estudei que eles foram bem colaborativos nesse sentido, procurando dar trabalho extra para eu fazer, para poder me ajudar nas notas, né? Então essa questão foi bem importante. Lógico que se eu tivesse com o diagnóstico de autismo antes, na época escolar, de repente eu poderia ter uma mediadora que iria facilitar na questão do aprendizado, né? Não que professor particular, a ajuda que a minha família deu não ajudou. Mas quando você tem um diagnóstico, você tem direito, por lei, né, a um mediador ali junto com você, que ele vai adaptar as atividades, vai adaptar o material, vai te ajudar naquilo que for preciso, né? Só que como eu falei, né, o meu autismo era nível 1, e a gente desde sempre meus pais correram atrás para descobrir, além do problema de vista, né, o que tinha, né? Então assim, não foi porque eles não correram atrás. Sim, eles correram atrás, depois que descobriram o meu problema de vista, eles ficaram correndo atrás de descobrir, mas demorou, né? Justamente por ser um autismo nível 1. É mais difícil, né? É mais difícil porque a pessoa tem uma vida praticamente dentro da normalidade, então você fica, né, com mais dificuldade de saber o que é, né? Então, mas depois que eu tive o diagnóstico, realmente foi uma mudança, né? Esclareceu bastante. O diagnóstico
foi uma mudança, né? Uma mudança ali de chave para a Gabi, para a família. E também essa mudança, vocês viram o que a Gabi falou, que é o que a gente fala, é tudo multiprofissional. A Gabi não deixou de fazer as terapias dela, não deixou de fazer o tratamento com o médico, não deixou de se cuidar, mas ela fez mudanças, né, na qualidade de vida dela, nos hábitos de vida, que melhoraram bastante, né? A condição da ansiedade. A Gabi conseguiu, com a alimentação, diminuir a inflamação, diminuir a ansiedade, né? E ter mais qualidade de vida, que é o que a gente fala aqui. Quando a gente fala em laser terapia integrativa, a gente está falando de quê? Da tecnologia do laser, né? Para você aprender, para trabalhar com segurança, dentro da tua área de atuação, trazer qualidade de vida, você trabalhar, por exemplo, fazer laser acupuntura num paciente autista, numa criança autista. E acupuntura agulha é muito difícil, né? Você chegar com agulha para trabalhar com a criança. Então, o acupunturista tem a possibilidade de tratar essa criança com a laser acupuntura. Então, você tem o laser. E, claro, eu sei que aqui tem vários outros profissionais, não cada um fonoaudiólogo, né, o físio, cada um na tua área. Beleza. Um pilar importante, a tecnologia do laser, que é um instrumento. Depois a gente fala da saúde do intestino, que é extremamente importante para todo mundo, inclusive para o autista é importante. A microbiota do autista é diferente. A gente tem questões, fala na questão da parasitose que você tem que tratar. Então, você olhar para a questão da disbiose, parasitas, tudo isso é importante. O terreno biológico. Depois a gente vem com os pilares da saúde integrativa. Gente, pilar da saúde integrativa não é... é um pilar, é muito importante. E eu quis trazer a Gabi aqui para ela, né? O lugar de fala dela, ela falar, ela trazer a experiência dela, que foi uma proposta que ela ouviu, né, das amigas. Será, Gabi? Tenta, faz. Que é assim que a gente tem que chegar para o paciente. Vai lá, experimenta. Claro que tem o desafio do paciente autista, né, Gabi? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque a Gabi, gente, ela é professora, tá? E a Gabi, ela cuida de crianças autistas. E a gente sabe que mudar um alimento para uma pessoa que autista pode ser desafiador. Como é que a gente faz essa mudança, né? Na outra live você explicou que existem algumas formas ali de você ir conduzindo essa mudança aos poucos, né? Na verdade, assim, a gente sabe que tem autistas, né? Principalmente eu falo autista, assim, até... independente do nível 2, 3, 1, tem autistas que são seletivos, então às vezes, sei lá, come 2 tipos de alimento, ou só 3 tipos de alimento, né? Gente, a seletividade às vezes está por vários motivos, ou é o cheiro do alimento, ou é a cor, ou é a textura, entendeu? Então, assim... Então, tem autistas que são seletivos. Aí você vai falar assim, mas como é que eu faço entro com uma dieta sem glúten, sem leite num paciente que ele é seletivo? Isso eu falo assim, gente, é um trabalho que você faz em conjunto. Por que eu falo isso? Com nutricionista. Nutricionista que esteja aberto a mesma forma de pensar que você, que ele seja a favor da dieta sem glúten, sem leite. Porque nem todos os nutricionistas, né, às vezes têm esse pensamento, né? Então você tem que procurar um nutricionista que vá, não falo nem pensamento, que vá por essa linha, né? E daí, junto com o nutricionista, ele vai alinhar a melhor forma de fazer essa dieta no seu filho ou no seu paciente, ou, né, para poder fazer de uma forma que não vá prejudicar, né? De uma forma, porque eu falo assim, gente, autista seletivo, eu tenho mais dificuldade de orientar vocês como como introduzir essa dieta, né, num autista mais seletivo. Mas eu sei que tem forma de fazer isso, não é impossível, nem tem como. Por isso que eu falo assim, gente, é sempre importante procurar um nutricionista. Porque eu sou pedagoga, eu não mexo com essa parte de alimentação, né? Então eu acho muito importante você quer fazer, achou interessante, gostou, quer tentar no seu filho, no seu paciente, procura um nutricionista que vá por essa linha, né? Que tem essa linha também, né? Ou que já conheça, né, a dieta sem glúten, sem leite.
e fala, né, que você quer Ser multiprofissional, né? Isso. Que é o que a gente fala aqui, né? Que eu falo aqui no Instagram. Eu tenho parceira nutricionista. Então, ainda que quando eu falo dos pilares da saúde integrativa dentro do meu curso, meus alunos vão aprender a fazer indicação e contraindicação de alimentos inflamatórios e não inflamatórios, mas por um olhar ali de modulação intestinal, por um olhar energético, mas ninguém vai passar dieta para ninguém, tá? Não sei se você seja nutricionista, né? Então, assim, é sempre... gente, é multiprofissional, nunca né? E o laser, isso também. O laser, ele vai entrar como um adjuvante, como um complemento. Então, tudo isso que a Gabi faz, mais você poder fazer uma laser acupuntura, mais você poder fazer um ILIB, mais fazer alguns pontinhos para você irradiar. Isso é bacana, isso daí vai só melhorar, tá? Então, gente, esse foi o intuito, tá? De trazer a Gabi aqui. Rapidamente, esse ano, eu e a Gabi, a gente vai fazer uma live completa, né, Gabi? A gente já conversou que a gente quer fazer nos moldes que a gente fez em agosto do ano passado, só que a gente vai trazer outros temas, a gente vai falar também sobre um olhar mais profissional, né, o autista no mercado de trabalho. Mas hoje eu quis trazer, para fechar a semana da laser terapia integrativa, para fechar o aquecimento da semana da laser terapia integrativa, mostrando isso na prática, tá? Então presta atenção, se você ainda não se inscreveu, digita semana aqui, se você tá ao vivo comigo. Se você for assistir no YouTube, vai na descrição do vídeo, se inscreva, porque semana que vem a gente vai começar o nosso evento, a gente vai falar sobre laser, vai falar sobre esses pilares, vai mostrar os primeiros passos para você. Então esteja comigo, eu espero que você tenha aproveitado, tá, o protocolo que eu preparei aqui para vocês. Lembrando, o protocolo é ali um suporte. Você está trabalhando ali pontinhos para trabalhar sintomas. Você não está trabalhando com esses pontos o padrão energético. Aí quem vai fazer isso é o acupunturista, que tem, né, a expertise para poder fazer avaliação, diagnóstico energético. Tá, Fê? Então, eu posso fazer ali pontinhos para auxiliar? Pode, mas quem vai fazer a acupuntura, quem vai fazer o completo é o acupunturista. E aí, cada um na sua área vai trabalhando. Então, eu quis fazer também sugestões da laser terapia pontual e do ILIB, porque você consegue encaixar em outras áreas também. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Gabi, me empresta aqui o microfone. Não, antes de puxar seu microfone, eu quero agradecer a Gabi, a presença da Gabi, tá, prima? Obrigada a você, prima, pelo Gabi convite. Aceitou. Isso é até uma coisa que a gente conversou na outra live, que antigamente, gente, se eu falasse, Gabi, vamos fazer uma live? Gabi, ela não dormia, não deixava ninguém dormir, porque ficava ansiosa. Gabi, não foi? Segunda vez, a gente estava na academia aqui no Rio, eu, Gabi, bora fazer uma live sexta-feira. Ela, como é que é? Eu, assim, eu tô fechando aqui o aquecimento, porque você não veio participar. E a Gabi prontamente atendeu, tá? Então, tudo isso é o quê? Mostrando a qualidade de vida dela, o desenvolvimento dela, a evolução dela, tá? E só complementando, gente, assim, vocês que são profissionais dessa área, né, que trabalham ou querem trabalhar com a laser acupuntura, com essa parte, né, e pretendem atender não só autista, qualquer pessoa com deficiência, mas aqui focando no autismo, eu falo para vocês, gente, autista são pessoas maravilhosas. Você tem que saber, muitas vezes, como chegar, como abordar eles, né? Mas, assim, vale muito a pena, sabe? Eu sei que na hora, assim, você vê um autista, assim, dependendo, vamos supor, nível 3, nível 2, que exige mais suporte, às vezes a pessoa fica mais assustada, mas não precisa ficar assustado. É um paciente onde você realmente vai precisar ter uma forma diferente de trabalhar, vai ter que chegar com mais cuidado, vai com criar mais... um vínculo, né? Vai uma criar conexão. Um vínculo, né? E assim, gente, tipo assim, se o paciente tiver uma crise no seu consultório, onde você atenda, né, não ache que ele está fazendo aquilo para, ele quebrou meu negócio, ele fez... Não, gente, ele está num momento de crise. Então, ali, você não pode focar, ele quebrou. Não, foi sem querer, ele teve um momento de crise ali, ele não estava bem e aconteceu. O paciente autista, sei lá, me apertou, me bateu. Isso, às vezes, vai acontecer. Às vezes, se ele tiver numa crise, ele vai... Entendeu? Assim, eu tô falando isso, gente,
como um conselho para vocês, porque às vezes pode acontecer, se for um nível 3 de suporte, um nível 2, se o autista estiver em crise, pode ser que aconteça. E não leve para o lado pessoal, ele fez porque ele quis, ele fez porque é mal educado, porque é sem educação. Não é. Ele estava num momento de crise, ele não estava bem, tá? Então, assim, mas são pacientes que valem, são pessoas, crianças, adultos, adolescentes que valem muito a pena, entendeu? Vale muito gratificante. E é o que eu falei no início da live, né? É uma condição de individualidade, é um espectro. Então, ninguém vai ser igual a ninguém, né? Então, tem ali a sua especificidade, o profissional vai criar o vínculo, vai criar a conexão. E o laser ajuda muito porque é uma ferramenta que não machuca, que não dói, né? Claro, e aí tem que ter só... por isso que eu quis focar naqueles pontos do rosto, não fazer no vermelho, porque pode assustar o paciente também, tá? É um dos motivos, tá? Então eu queria agradecer, Gabi. Obrigada. Eu vou pegar aqui seu microfone, tá? Porque eu vou pegar esses minutinhos finais para tirar as dúvidas do pessoal, tá bom? Gente, então vou aqui... Deixa eu só chegar um pouquinho para frente, só para enxergar aqui. Deixa eu ver aqui, pode ficar comigo, tá, Gabi? Vou ver aqui as perguntinhas de vocês. Digita a semana, bora juntos aí para o nosso evento que vai começar dia 19. Fê, vou estar trabalhando, não vou conseguir participar, não. Você vai conseguir depois assistir essas aulas no momento que for melhor para você, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, digita a semana. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo, dos seguidores, dos alunos, dos monitores, todo mundo, tá? Nessa sexta-feira. Ó, Bia Guaritá. Oi, Gabriela. Aqui. Gente, obrigado ao público da Gabi que tá aqui comigo também. Vamos lá. Cheguei, Brasil. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida para auxiliar vocês. Perguntaram aqui sobre TDAH. Você pode... Foi o que eu falei. Esses pontos, pessoal, que eu falei aqui hoje, para condições neurológicas, você pode tratar TDAH, o autismo. Você pode trabalhar questões neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, esclerose, tá? Então, assim, são pontinhos para você melhorar os sintomas, tá? Então, você pode trabalhar questões assim. Lembrando de sempre ver a resposta do paciente, né? Você percebe, gente, que quando você domina, quando você tem segurança, você não fica preso ao protocolo. Você experimenta o protocolo. Mas meu paciente agiu diferente. Às vezes ele ficou bem, mas será que não ficou pouco para ele? Será que não ficou muito para ele? Foi o exemplo que eu dei da minha aluna, da Pri. Né? A Pri, ela fazia... Eu sempre soube que o ILIB ia ser muito bom para os filhos da Pri, por toda a condição, né, que ela me contava, a laser acupuntura, e aí ela fez o curso, ela comprou o aparelho dela e ela começou a aplicar. Ela falou, Fê, laser é vida. Um dia eu vou fazer uma live com a Pri aqui, se ela topar. E aí, o que acontece? Ela teve esse olhar, que é isso que a gente tem que ter. Ver a resposta. Então, começou... eu aplicava de manhã e de noite, tudo certo. Depois de um tempo, depois de uma homeostase, depois de uma auto-regulação, chegou um certo horário que ela percebeu que não estava sendo tão efetivo, inclusive estava agitando. Então, ela começou a fazer na parte da tarde, enfim. Então, assim, tudo é ajustável, tá? Tudo é ajustável, tudo é você observar, é você não ficar achando que... então... Pronto. Vou colocar o ILIB e vou esquecer o paciente lá? Não, tem que sempre olhar. Tá se sentindo bem? Tá se sentindo formigando? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tua pele. Deixa eu ver se não tá ficando vermelho, tá? Sevilha Marta, sua didática é muito boa. Que bom! Vem fazer parte do evento. Digita semana aqui. Coisa boa, gente. Fico feliz, tá? Fico feliz com o retorno de vocês. A Laboski... Saboaria artesanal, né?
foi isso, você perguntou sobre TDAH, então é isso, você pode também usar esses pontos. Tudo isso que eu passei aqui você pode fazer, tá? Para TDAH. Tudinho, tudinho. O pontual. Ó, como aplicar o laser vermelho e infravermelho no body piercing? Essa não é minha área, tá, Mary? No body piercing foge muito a minha área, assim. Eu teria que entender qual é a tua aplicação, a cicatrização. Deixa eu ver aqui. Ó, o tom de pele tem sensibilidade e deve ter cuidado para aplicar o laser? Sim. Isso daí é uma das particularidades, é uma das individualidades. Então, pacientes podem ter fototipos de peles diferentes, vão ter fotossensibilidade, alguns podem ter fotossensibilidade, outros não. Então, assim, eu até falei na live 2, na live de quarta-feira, eu falei rapidamente a questão assim, do ILIB, por exemplo. Gente, o laser, o nosso laser de fotobiomodulação, ele é atérmico. Ele não esquenta, ele vai de 1 a 2 graus. Mas o que acontece? Existem a questão da individualidade da melanina do paciente, né? Então, a fotossensibilidade do paciente, medicamento pode alterar, tatuagem pode alterar, fazer em cima de uma marca, uma pinta, uma mancha, cabelo, pelo, tudo isso pode alterar, porque esses fótons eles podem se acumular na pele e com isso gerar um efeito fototérmico. Então não meio que eles se acumulam e eles podem queimar, tá? Então me perguntaram até que, mas queima? Pode queimar sim. Existe paciente que fica com marca, mas sai, mas com marca, com bolha, com sensação, né, de queimação. Por isso que a gente tem que observar. Então, às vezes você vai ter que mudar, diminuir um pouco a entrega dos fótons, dos joules. Você vai ter que, se você estiver falando do ILIB, você tem que ou quebrar a dose, mudar o pulso, ou mudar o comprimento de onda, ou fazer sublingual. Enfim, tem estratégias para você. Afastar um pouquinho da pele também é uma estratégia. Tá? Então, tudo isso você faz. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você trabalha com laser, você faz sua boa avaliação, que a gente sempre fala, fazer uma boa avaliação. Mas é o tempo todo na sessão atento ao paciente. Então, você tem que estar presente. Por quê? Estou aqui, o paciente está relaxando ali, fiz a sessão de laser acupuntura, deixei no ILIB, estou aqui, mas daqui a pouco eu vou lá. Olho um pouco, vejo como é que está essa pele. Por quê? Porque tem paciente que em algumas sessões não demonstra fotossensibilidade, não marca a pele, mas por algum motivo pode em outra sessão, até medicamentos, enfim, pode em outra sessão marcar. Então não é assim, nunca marcou, então hoje faço laser de olhos fechados. Não, tem que sempre observar, tá? Isso é bem importante. Eu já tive paciente que eu usava o relógio de LIB nele, 100% da entrega, eu fazia 100% da entrega. Né? O fototipo de pele não era alto, mas um belo dia eu tirei o relógio e vi que ficou marcadinho. O que eu fiz? Anotei na minha ficha de anamnese, na minha ficha, né, de avaliação ali, de acompanhamento, próxima sessão ILIB diminuir potência. Então eu pelo fototipo de pele, eu entreguei em 80%, eu diminuí 20%. E não marcou. Então, assim, lógico que na próxima sessão pode ser que eu fosse esquecer. Então, eu deixei anotadinho ali, porque eu vi que tinha ficado uma marca que antes nunca tinha ficado, tá? E depois eu voltei a fazer 100 e não marcou, tá? Então, pode ser que a condição seja momentânea, tá? A Marta... Sou enfermeira com pós em medicina chinesa. Ai, que maravilha. 2 cursos lindos, né? A enfermagem e a pós em medicina chinesa. Porque, nossa, gente, a medicina chinesa, ela complementa demais, tá? O olhar ocidental. Comprei um MMO Recover, excelente laser, mas não sei como começar. Já fiz até o curso de habilitação, mas estou insegura. Marta, se você está insegura, digita semana, vem participar da Semana da Laser Terapia Integrativa e
fica comigo, porque depois eu vou abrir turma e você vem conhecer o meu curso. Porque se tem uma coisa que eu faço questão é de estar junto, eu e meus monitores, para o meu aluno se sentir seguro, segura. Porque, gente, não adianta, se não tiver um bom suporte, o aluno pega o conhecimento e não tem com quem tirar dúvida. Então, isso vai trazendo muita insegurança. Então, é o que eu mais prezo, é esse suporte dentro do meu curso, tá? É para você perder o medo, Marta. É para você tirar o seu laser da gaveta. E eu tenho muitos alunos, enfermeiros, fisioterapeutas, acupunturistas, fonoaudiólogos, enfim, outras áreas junto comigo, perdendo o medo, tá bom? Perdendo o medo de estar ali, gente, com uma Ferrari nas mãos, né? Maravilha, vem para ficar junto, tá bom? Ó, Valdiné, Fernanda, essa dosagem de 3 a 4 joules para criança e adulto também? Criança você pode fazer 2 joules, tá? Essa de 3 a 4 joules eu pensei no adulto. Criança você pode fazer 2 joules. Boa pergunta. A Fê, massoterapeuta, poderia fazer um dia de amamentação? Fê, vamos pensar isso para frente para trazer esse assunto para vocês aqui, tá bom? Ó, Helenice, se puder me responda sobre o ILIB, certo? Criança menor de 12 anos pode ser feito ILIB para controle de colesterol? Sim. O que acontece? Hoje eu respondi até criança, o ILIB, idade, vamos lá, idade não é contraindicação para fazer ILIB. Você tem médicos em UTI neonatal fazendo ILIB em criança, tá? Em bebê. E aí, em recém-nascido. Crianças, você pode fazer sim, tá? Isso é um motivo muito significativo. O ILIB com certeza vai ajudar bastante. O que você vai ter que ter de cuidado, de atenção? A dose da criança, né? Que não vai ser uma dose de adulto. Então, você pode, como base, fazer metade do peso da criança, tá bom? Mas sim, vai auxiliar, vai entrar, Helenice, como um recurso adjuvante, complementar. Não quer dizer que a criança não tenha que cuidar da alimentação dela, o adulto, né? Cuidar da alimentação dessa criança. Não quer dizer que essa criança né, não tenha que olhar para a atividade física, o sono, tudo isso, tá? E a gente fala sobre isso, sobre os pilares da saúde integrativa. Por isso que se complementa. O laser é uma ferramenta que vai ser muito bom, mas precisa desse outro olhar também, tá bom? Ó, Labosque, Saboaria Artesanal, o ser humano é único, você está perfeita em sua forma de pontuar. Exatamente, o ser humano é único na sua individualidade, não é mesmo? No seu desenvolvimento. E é isso que é a beleza do mundo, né? Imagina se todo mundo fosse igual, não é mesmo? Então é isso mesmo. Ó, a Yolanda, sou biomédica e acupunturista das antigas. Recebo relatos de pacientes que não conseguiram bons resultados com laser puntura. Bom, isso você vai ter, Yolanda, em todas as áreas, né? Você vai ter bons resultados, você vai ter pessoas que não vão atingir bons resultados. Isso depende de muitas variáveis. Depende da estratégia do profissional, da forma como ele está trabalhando, da forma como o paciente também está se entregando, né? Ali ao seu tratamento, né? Que a gente sabe que a acupuntura, a medicina chinesa, não é só agulha, assim como não é só laser acupuntura. Você tem que olhar para mudanças de hábitos, às vezes você tem que entrar com uma fitoterapia, com uma alimentação terapêutica, né? Que senão você vai enxugar gelo, então é muito relativo, né? Mas a laser acupuntura tem estudo científico, tem resultados científicos, a gente tem resultados, mas isso acontece em todas as áreas, né? Isso faz parte mesmo. Fê, quanto tempo cada ponto? Bom, depende. A sugestão foi o quê? De 3 a 4 joules, não foi? Adulto. Depende do seu aparelho de laser. Se você está falando de um laser de 100 miliwatts de potência, 3 joules vai ser entregue em 30 segundos. 4 joules em 40 segundos. Se a potência for diferente, se for mais de 100 miliwatts,
esse tempo vai diminuir. Se for menos, vai aumentar um pouquinho. Então, isso vai depender um pouco da característica do laser. Se for esses aparelhos MMO Recover, o laser EC da DMC, a CP da DMC, esses aparelhos já é tudo amarradinho, entendeu? Então, você seleciona o Joule e ele já está ali amarrado no tempo. Mas pode ser que você tenha realmente um outro tipo de aparelho, que você tenha que ajustar tempo. Então, isso vai depender. Então, como parâmetro, eu estou falando de um aparelho de 100 mW de potência. Porque se for diferente o seu aparelho, aí você vai ter que fazer o cálculo para entregar a dose, tá bom? E uma coisa importante que me lembrou, porque às vezes eu sei que isso é dúvida de aluno, quando você está falando de laser acupuntura, você, sei lá, você entregou aqui no Itang, você vai entregar uma vez. Eu escolhi 3 joules. Acabou. Você depois não vai entregar de novo, não. Só quando você for fazer sua outra sessão. Você faz uma entrega por ponto. Aqui você fez também o pontual, uma entrega por ponto, acabou a sessão. Você não fica toda hora vindo aqui, tá bom? É uma entrega por ponto e pronto. E depois deixa para a próxima sessão. Beleza? Gente, o protocolo do ILIB, você pode fazer, não ficou claro aqui para dar protocolo do ILIB, você pode fazer radial, tá? Metade do peso do paciente, e intranasal, 10 minutinhos. Essa combinação é bem interessante para trabalhar a questão neurológica, tá? E aí, o ILIB você consegue fazer numa frequência maior, você pode fazer diariamente. Aqui a sugestão foi de 15 a 20 dias, tá? Para depois você analisar se você vai poder já começar a espaçar essas sessões. Beleza? Gente, estamos aqui. Já estourei até um pouquinho o tempo da live, porque realmente esse tema é um tema muito importante. Quis trazer Gabi aqui também. Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Obrigada novamente, Gabi, por você participar. Muito obrigada por todo mundo estar aqui comigo. Vamos juntos. Segunda-feira começa o nosso evento. O link está na minha bio. Digita a semana aqui, enquanto a live está fechando. Está assistindo no YouTube, vai lá na descrição, tá, do vídeo e vem fazer parte. Entra para o grupo de WhatsApp para você receber todas as informações e tá junto comigo, tá bom? Muito obrigada, um beijo. Tchau, tchau.